Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhem, divulguem, comentem, dê seu like, seu dislike. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da questão da Pedra Moabita. Pedra Moabita, parte 2. O golpe letal da arqueologia no Deus judaico-cristão. Hoje eu vou mostrar para vocês, no primeiro vídeo, mostrei que a Pedra Moabita, ela desmantela a Bíblia, ao contrário daquilo que afirmam os cristãos. Ela mostra, na verdade, que Javé algum existe. E hoje eu vou mostrar para vocês, através da Pedra Moabita, que a Bíblia não é palavra de Deus coisa nenhuma. A Bíblia não é inspirada coisa nenhuma. A Bíblia não tem nada de especial, coisa alguma. A Pedra Moabita, parte 2. Como dissemos em vídeo anterior, primeiro eu vou fazer um apanhado rápido do primeiro vídeo, pessoal. E vamos partir para uma segunda análise. Como dissemos em vídeo anterior, a pedra ou estela de Moabe trouxe à luz a forma como os hebreus e seus vizinhos viam o mundo em sua volta. A visão que tínhamos dos povos cananeus, vizinhos dos hebreus, nos foi dada segundo a perspectiva dos hebreus, que na maioria das vezes só denegriam esses povos. Porque na Bíblia nós estamos vendo a visão dos hebreus, certo? Eles nos passam que os cananeus não eram emprestados, que os cananeus eram adoradores de diversos deuses, que os cananeus ofereciam sacrifícios, que os cananeus matavam, roubavam, que os cananeus cometiam incesto e coisas desse tipo. Ou seja, só falam coisas negativas dos cananeus. Porém, com a pedra moabita, nossa visão sobre os cananeus foi ampliada enormemente, pessoal. A pedra do rei Mesa, expôs a maneira de ser dos hebreus também. Ela nos revelou que o comportamento dos hebreus não era nada diferente da dos seus vizinhos. Aquilo que eles diziam dos cananeus era aquilo que eles faziam, pessoal. Ela nos diz ainda de forma espetacular que povos como o de Moabe acreditavam que os deuses lhe falavam, castigavam-lhe, davam-lhe vitórias em guerras, estendiam seus territórios, bem como permitiam que outros povos os vencessem em guerras e os tornavam escravos, quando irados com alguma atitude de seu povo. Esse achado arqueológico nos mostrou que esses povos se comportavam em guerras da mesma forma que os hebreus. Tanto os hebreus quanto os moabitas entendiam que as guerras eram fruto das ações de seus deuses. Uma guerra era ganha ou perdida de acordo com a vontade dos seus deuses. Sabemos disso porque os relatos bíblicos expõem o comportamento dos hebreus nas mesmas condições que a pedra moabita expôs os dos moabitas. O estudo comparado daquilo que encontramos na pedra de Moabe e o que encontramos na Bíblia não nos deixa mentir, pessoal. O texto bíblico nos diz que o Deus Javé sentia-se satisfeito com as guerras e, consequentemente, com as mortes dos cananeus. A Bíblia nos diz que era Javé ou Iavé que lutava pelos hebreus em guerra. A pedra de Moab nos diz a mesma coisa em relação ao deus Quemós. Na literatura moabita, Quemós fala, Quemós se irrita, Quemós tem vontade própria, Quemós dá ordens, Quemós pede sacrifícios. O modo de agir de Quemós se confunde com o de Javé e o deste com o de Quemós. A ideia de Javé constantemente estando irado com seu povo e os punindo, entregando-os nas mãos de filisteus, assírios e babilônios, era meramente uma forma que os hebreus tinham de explicar suas derrotas diante de seus inimigos, pessoal. Não tinha nada de Deus. Essa mesma concepção
era compartilhada por todos os povos. Eles, quando eram conquistados, diziam que seus deuses os haviam abandonado ou estavam castigando por algum motivo. Os filisteus, os babilônios, os assírios, os egípcios e mesmo os moabitas, como nós podemos ver na pele de Moab, diziam a mesma coisa, pessoal. Os cananeus moabitas também entenderam suas derrotas nas mãos de Onri e depois nas de seu filho Acabe de Israel como manifestação da vontade de Queiroz. Se vocês analisarem as inscrições contidas nas estelas de Meneptah e Senaqueribe, verão que esses reis relatam do mesmo modo suas guerras. Nesse segundo vídeo, vamos fazer uma outra análise. Vamos ver se a inscrição da pedra de Moabe diz exatamente o que está na Bíblia. Vamos ver se os relatos bíblicos são realmente fidedignos em termos históricos, como tentam os cristãos dizerem pela internet. Como nós já conhecemos essa inscrição na Pedra de Moab, eu não vou ler toda ela, certo? Vou ler parte, certo? Bom, no outro vídeo, o primeiro vocês podem ver, comparar o mesmo na internet. No primeiro vídeo eu li todo o conteúdo da pedra, certo? Bom, Eumesa, aqui são as declarações do rei Mesa. Eumesa, rei de Moab, né? Aí segue. Fiz este lugar alto para que more. Ou seja, o rei está dizendo aqui que fez um altar, um lugar de adoração para esse Deus. Porque ele me salvou de todos os reis e me fez triunfar de todos os seus adversários. Ou seja, o rei está dizendo que esse Deus lhe deu vitórias em guerras. Prossegue o rei. Mas eu triunfei sobre ele e a sua casa, enquanto Israel tinha perecido para sempre. Aqui o rei de Moab fala dos conflitos dele e o povo de Israel. Aqui fala do conflito, né? Entre Mesa e os israelitas, sobre o domínio inicialmente do rei Onri, que era pai de Acabe, que mais tarde se torna rei também de Israel. Aí prossegue o rei de Mesa, o rei Mesa. E o rei de Israel tinha construído Atarote para eles, mas eu combati contra a cidade e tomei-a e matei todos os habitantes da cidade para satisfação de Queimós e Moabe. Deixa eu voltar aqui nessa parte aqui, pessoal, que eu vou destacar essa questão aqui também. Veja que aqui o rei disse que, olha, mas eu triunfei sobre eles, ou seja, sobre Israel, e a sua casa, quer dizer, sobre o rei, né, de Israel e a casa dele, enquanto Israel tinha perecido para sempre. Ou seja, ele dá a entender aqui que destruiu o povo de Israel, certo? Essa questão eu vou trazer para vocês em detalhes. Vai e toma o monte Nebo a Israel. Ou seja, ele está dizendo que era para. O rei está dizendo que o Deus Queimós falou para ele que ele fosse tomar esse monte que pertencia ao povo hebreu. Na época de esses reis aí, Onri e Acabe, né? Aí ele disse que foi e combateu e conquistou e que desmatou 7.000 pessoas, entre homens, mulheres, rapazes, raparigas e servos, da mesma forma como eu falo lá no outro vídeo, que Josué, Samuel relata, da mesma forma, eles, os escritores hebreus, o fazem. E o rei de Israel tinha construído Iahaz ou Iás e residia ali, enquanto lutava contra mim, mas Queimós tirou-o de diante de mim. Mas Queimós tirou-o de diante de mim. Com prisioneiros israelitas, né? Ele diz que e eu contei vigas para Carró com prisioneiros israelitas. Interessante, pessoal, também, que agora me vem à mente, que Acabe e nem seu pai adorava Javé, certo? É tanto que Acabe é tido como um rei que adorava vários deuses em virtude da sua esposa Jezabel. O, o rei Onri também, também não, as passagens não mostram que não era adorador de Javé, coisa nenhuma.
Mas aqui fala que dá a entender que Acabe adorava Yahvé. Acabe e Onri, né? Porque fala do IHVH, estão lembrados? E reinei em paz sobre as 100 cidades que tinha acrescentado ao país. O rei Mesa falando, né? Que depois que bateu com Israel, conquistou 100 cidades e ele reinou sobre essas cidades. Certo? Deixa eu ver se eu localizo a parte que ele fala de IHVH. Falei no outro vídeo, mas é importante trazer essa parte aqui. Bom, aqui ele fala daquela parte que eu falei, né? Que ele disse que tinha matado crianças, jovens, rapazes, raparigas, servas, um total de 7.000 pessoas, porque tinha sido devotada a anátema, ou destruição para Astarte, Quemós. E dali os tirei do IHVH ou IHVH, arrastando até diante de Quemós. Veja, e aqui a Pérea Moabita nos relata o conflito entre Israel e o povo de Moabe. E ele fala, só que nesse período aqui que ele retrata, envolve o rei Onri e o rei Acabe, né? Sendo que esses dois reis não adoravam IHVH. Então, por que ele fala aqui do IHVH? E dali eu tirei do IHVH, que é o tetagrama, que se refere ao Deus hebreu, monoteísta, certo? Então ele localiza o IHVH como sendo Deus desses reis. E o Deus IHVH, veja que ele dá a entender que foi derrotado pelo seu Deus Quemós. E dali os tirei, porque ele lutava, o rei de Moab, o rei Mesa, ele lutava em nome de quem? Nós vimos que ele disse que estava lutando em nome e no apoio do seu Deus Quemós. Então, suas vitórias eram as vitórias de Quemós. E veja, e dali os tirei do IHVH. Tirou quem? Os hebreus, os israelitas. Ele os tirou do IHVH, o Javé, arrastando até diante de Quemós. Certo? Tem um. Porque diz que essa pedra ainda está. Não é uma tradução definitiva, né? Alguns dizem que ainda não é uma tradução definitiva. Mas tem umas que já colocam esse termo aqui, tá omisso aqui, em parênteses. Eu esqueci. Eu já vi uma tradução que mostra qual seria mais ou menos o termo que foi perdido aqui, quer dizer. Mas que tem a ver com os utensílios do IHVH. Dali eu os tirei do IHVH, ou seja, tirou os utensílios, porque esses deuses sempre tinham é, utensílios de prata, de ouro, né, nos seus templos, né? Então parece que essa passagem diz respeito a essa questão, que o rei de Moabe foi e conquistou, ou tomou, né, esses utensílios da casa ou de IHVH. Nessa época não existia templo, né? Pelo menos que a Bíblia fala, né? Época de Acabe, é, o templo de Jerusalém, não é isso? Bom, prosseguindo, pessoal. Então, essa é o que diz a estela de Moabe. Bom, o relato escrito na pedra de Moabe acima, segundo os cristãos e alguns arqueólogos, corroborariam a passagem bíblica do livro de Reis, do livro de Segunda Reis, que podemos ver logo abaixo. Também não vou ler toda ela, porque é grande, certo, pessoal? E Jorão, filho de Acabe, veja, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Certo?
Aí aqui nessa parte aqui que eles dizem que a estela de Moabe estaria assim comprovando essa passagem bíblica, que é essa aqui de fato. Então Mesa, rei dos Moabitas, lembrar que a pera lá de Moab fala do rei Mesa, né? Aqui está dizendo aí, então o rei Mesa, então Mesa, rei dos Moabitas, lá Moab, Moabitas vem de Moab, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros como a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Está entendendo? Então, essa passagem aqui, eles dizem que refere-se àquilo que está transcrito na Pedra de Moab, quando lá fala que o rei Mesa fala que o seu pai foi tributário de Israel, né, por 40 anos, coisa desse tipo. Então, eles acreditam que aquela passagem lá da Pedra Moabita, aquela inscrição, estaria corroborando o que a Bíblia diz, provando assim que as historinhas da Bíblia são verdadeiras e coisas do tipo. Mas comprovar um fato não quer dizer que está comprovando a existência desse Deus imaginário que os hebreus já tinham. Assim como não se pode dizer que o Deus que os moabitas adoravam existia, porque existe lá. Porque, por exemplo, eles querem atestar a veracidade da Bíblia a partir desse achado arqueológico, certo? Que é a Pedra Moabita. Então, com isso, eles atestam a intenção dos cristãos, quando atestam um artefato ou um evento bíblico, não é simplesmente atestar essas coisas. Eles querem atestar a existência do seu Deus, certo? Não é simplesmente isso. Então, se o cristão, quando quer tentar corroborar a ideia de seu Deus a partir de um achado arqueológico como essa pedra de Moab, e porque ela cita ali essa passagem bíblica, ou supostamente cita essa passagem bíblica, então eles acreditam isso como a prova de que a Bíblia é de fato verdadeira, e portanto seu Deus é real e existe, então eu vou ter de pegar a Bíblia e dizer que isso aqui que a Bíblia está dizendo também corrobora aquilo que Mesa falou, que o Deus dele falava, que o Deus dele mandou ele guerrear contra Israel, e que diversas derrotas de Mesa se deu porque o Deus Quemosa estava com raiva dele, ou estava irado com seu povo. Então também vou ter agora de aceitar a Bíblia como prova da existência de Quemós, já que a pedra de Moabe atesta ou confirma o que a Bíblia está dizendo aqui, e, portanto, comprovaria que Javé é de fato o inspirador, ou é de fato o Deus verdadeiro e que, portanto, existe, então eu posso fazer essa interpretação de modo inverso. Então, se a Bíblia confirma aqui em 2 Reis o que está escrito lá na Pedra de Moab, então eu vou aceitar agora que a Bíblia está provando que Moab existe. Ou não, ou só é legal aceitar o inverso. Entenderam? Como a ignorância e a, a péssima interpretação dos cristãos é ou são. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Veja, como falei, a Pedra de Moab traz essa questão do conflito, né, entre Israel e Moab. Só que se nós prestarmos bem atenção, a Pedra de Moab não diz exatamente o que está escrito na passagem bíblica de 2 Reis. E lá nós vimos que o rei Moabe diz que várias guerras inicialmente foram perdidas por seu povo, porque Quemós estava irado com ele. Porém, em outros trechos, ele nos diz que Moabe ganhou diversos combates contra Israel. Estão entendendo? E a Bíblia não fala isso aqui. A Bíblia, eu vou mostrar aqui para vocês, que a Bíblia fala que Israel ganhou essas vitórias. Está entendendo? A Bíblia vai dizer que Israel ganhou diversas vitórias contra o rei de Mesa.
certo? E lá não diz isso, tá entendendo? Lá o rei Mesa diz que conquistou mais 100 cidades e reinou sobre elas. Estão entendendo? A Bíblia não disse exatamente o que está escrito lá na pedra. Estão entendendo? Que a Bíblia vai relatar que Israel, no tempo do rei Acabe que fala do é, o, é, a pedra de Moab fala inicialmente ela é de Onri, né? É, do rei Onri, que era o pai de Acabe. E Acabe, por sua vez, é pai de Jorão, certo? Que é isso aqui que está aqui presente no relato bíblico, certo? E esse relato aqui, ó, que fala que Mesa se revoltou contra Israel e não quis mais pagar tributos, essa passagem aqui se refere ao período de governança de Jorão, tá entendendo? Do rei Jorão. E nós vamos ver aqui, nessa passagem bíblica, que Jorão, aqui mostra que Jorão se juntou com outros, com, e Jorão reinava sobre Israel. Nessa época, os hebreus, segundo a Bíblia, estavam divididos em dois povos. Eu falei inicialmente lá que na época de Acabe não havia o templo de Salomão. Foi equívoco meu, certo? Já existia o templo de Salomão, certo? É tanto que o reino aqui estava dividido. O reino de Israel é dividido em Judá e Israel, com capital Israel, capital em Samaria, e Judá, capital em Jerusalém. Na época, posteriormente ao governo de Salomão, que acontece essa divisão no governo de Roboão, que era filho de Salomão, certo? Portanto, o templo já existia, certo? Então naquele textozinho que diz, na inscrição de Mesa, que diz que ele tomou, entre aspas, entre colchete de IHVH, então muitas, vocês virem, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem algumas traduções que já subentendem aqueles colchetes, que diz que são utensílios, certo? Ou seja, dá a entender ali que o rei Mesa tomou os utensílios da casa de Javé, que era o templo de Javé, né? IHVH, certo? Só para corrigir. Bom, então, aqui essa passagem que envolve o rei Jorão, que era filho de Acabe, neto de Onri. A passagem nos mostra, a passagem bíblica, diz que Jorão se juntou com outros reis, os reis de Edom e o rei de Judá, que era Josafá, e foram guerrear contra Mesa, porque ele se revoltou, não queria pagar mais tributos. E a Bíblia mostra que nesse conflito, quem ganhou foi os israelitas. Mas lá não diz isso. Na pedra de Moabe, diz o contrário, que Moabe ganhou esse conflito. Tá entendendo? Então, é mentira dizer que a Bíblia é fidedigna, tá? Essa conversa toda. Conversa. Vocês podem conferir e comparar, certo? Bom, vou ler aqui essas passagens em negrito, as principais, porque é grande, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Vamos lá. E ele disse: Por que caminho subiremos? Isso aqui Jorão, né? Se junta com, com o rei Josafá, né? Aí eles ficam discutindo, vamos dizer, estratégias de guerra, né? Como é que eles iriam lá enfrentar o rei de Mesa, o rei de Moabe. Então ele disse: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, tá vendo? Ou seja, se juntaram 3 reis para combater contra o rei de Moabe, que era Mesa. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Ou seja, como eles estavam se acabando de sede, quase morrendo de sede, aí o rei Jeorão, né, que é o rei de Israel, disse que, na verdade,
o IHVH estava trabalhando para matá-los, certo? De novo essa ideia, pessoal, de deuses. A ideia de deuses sempre estava presente na cabeça desse povo. Se, por bem ou por mal, eles sempre colocavam os deuses nesse meio. Eles estavam passando por dificuldade aqui, então achavam que era Javé, nesse caso Javé, porque o texto é monoteísta, né? Mas na verdade os deuses estavam castigando ele, que na verdade estava querendo que eles fossem entregues ou fossem mortos pelos moabitas. Entendeu? Não há aqui algum profeta do Senhor para isso. Aqui é o profeta, ou aqui é o rei Josafá perguntando a, a Jorão se não havia entre eles ali um profeta de IHVH, certo? Para que consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Porque a passagem tenta passar a ideia de que Acabe não, desculpe, que Jorão era filho de Acabe e que adorava os mesmos deuses de Acabe, certo? Aí esse profeta Eliseu vem e desconsidera o rei e tal, aquela conversa toda. Aí diz: Que tenho eu a ver contigo? Vai aos profetas de teu pai. O pai de Jorão aqui, nós já sabemos que é Acabe, que adorava o quê? Os deuses de sua esposa, que era Jezabel, que era. Ela era. Não sei se era Sidônia, um negócio assim, da cidade de Tiro, certo? Era pagã, né? Como eles chamam aqui nos textos. E gentias. E aos profetas da tua mãe, que era Jezabel. Porém, o rei de Israel lhe disse: Não. Falando para Eliseu, o Jorão disse: Não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. A passagem é estranha, né? O diálogo é estranho. Não, porque o Senhor chamou a eles. Porque essa resposta não tem nada a ver, né? A resposta à indagação feita por Eliseu e a resposta de Jorão não guarda sentido. Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Ó, e disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que eu não respeitasse, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, que era rei de Judá, né? Que a passagem passa a ideia de que ele adorava Javé e Jorão não adorava. Rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. É uma montagem aqui, na verdade, pessoal. Já expliquei em outros vídeos. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ou seja, o profeta estava dizendo que ia fazer milagre, que ia trazer chuva, porque estavam todos morrendo de sede, certo? E com essa chuva ia reanimá-los, né? Para a guerra. Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. O profeta disse que já vai entregar os moabitas nas mãos de Jorão, que era rei de Israel, e de Josafá, que era rei de Judá, e o rei de Edom. Certo? Ou seja, o profeta está dizendo que quem ia vencer essa batalha era o reino de Israel, em companhia daqueles 2 reinos, Edom e de Judá. Mas a Pré-Moabita não diz isso. A Pré-Moabita diz que quem venceu o combate foi Moabe, foi o rei Mesa. E feriu a todas as cidades, veja, e ferirei a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. O profeta dizendo que esses reis iam fazer isso, tudo isso lá nas cidades de Moabe. Só que Moabe diz que quem fez isso foi eles, porque ele diz que conquistou 100 cidades, certo? E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e até se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas
que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. Ou seja, aqui o texto está dizendo que o rei de Moabe, ou seja, Mesa, viu que haviam 3 reis contra ele, então ele pegou, convocou dentre todas as pessoas que podiam ir para a guerra, certo? Para guerrear. Por isso que a passagem diz aqui, que ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras, ou seja, convocaram pessoas que já pudessem colocar pelo menos um cinto na cintura, chamaram para guerrear, para fazer parte do exército de Moabe para ir à guerra contra Israel. Certo? E, levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, e as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as árvores, todas as boas árvores, até que só em Kir Hareset, ou Hareset, deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas, preste bem atenção nessa passagem, mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, ou seja, o rei Moabita viu que esses reis, né, Moabe, o rei de Moabe, o rei de Israel, o rei de Judá, mantinha o combate contra eles. Veja o que diz a passagem. Ele tomou consigo 700 homens que sacavam a espada para romperem contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Então, tomou a seu filho, primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro. Ofereceu a quem, pessoal? Ao Deus dele. Quem era o Deus dele, pessoal? Eram diversos deuses que os moabitas adoravam, mas o Deus principal, o Deus nacional, vamos dizer assim, era o Deus Quemós. Então diz a passagem que ele pegou e ofereceu seu filho aos seus deuses em holocausto. E esse filho era um filho primogênito. E ofereceu um holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande. Aí diz a passagem que houve indignação em Israel por causa disso. Por isso, retiraram-se dele. Veja, depois que o rei oferece esse filho em sacrifício ao seu Deus, os israelitas se sentem indignados, né? Outras passagens diz que mostra que eles se sentiram como que enojados naquele ato do rei e se afastam do rei, param de combater contra o rei, entenderam? E por isso, aí diz a passagem aqui, por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra, e voltaram para a sua terra. Quem voltou para a sua terra? O rei de Edom, o rei de Israel e o rei de Judá. Tá entendendo? 2 Reis 3, 1, 27, que é a passagem que os cristãos e alguns arqueólogos, entre aspas, dizem que corrobora a passagem, que a pedra Moabite corroboraria esse relato aqui, de 2 Reis 3, capítulo 3, certo? 1, 27. Mas como eu já falei, não é assim não. Os relatos não são exatamente iguais, certo? Na questão das vitórias, de quem realmente ganhou. Bom, quando fazemos uma comparação mais de perto entre aquilo que está registrado nas passagens bíblicas do livro de 2 Reis, que é essa que acabamos de ler, e o que encontramos na Estela de Mesa, vemos que os cristãos estão enganados, e mesmo alguns arqueólogos mal intencionados. A Pedra Moabite nos conta uma realidade diversa da registrada na Bíblia. Enquanto que a Bíblia nos diz que o rei de Israel, que à época era Jorão, teria vencido essa batalha contra o rei de Mesa, a Pedra de Moab nos diz justamente o contrário.
A pedra de Moab nos diz que o deus Queimós prevaleceu sobre o deus YHWH, como eu mostrei lá, né? Que Queimós foi e pegou lá entre colchete, dá a entender que seriam os utensílios da casa de YHWH, ou seja, Queimós venceu YHWH, o deus Yahvé. Alguém está mentindo. Alguém está atribuindo vitória que não for a sua. Porque a pé moabita mostra que os moabitas venceram os combates. Já que essa passagem diz que foram os hebreus que venceram o combate. Certo? Desculpem. E conhecendo as mentiras dos textos bíblicos, é muito fácil descobrirmos quem é o verdadeiro mentiroso nessa história. Analisando ainda a pedra de Moab, vemos que Queimós dava terras como herança a seu povo. Do mesmo modo que Javé dizia que estava dando as terras dos cananeus como herança aos hebreus. Essa ideia de deuses darem terras como herança a seu povo, como já dissemos, não é uma ideia exclusiva dos hebreus. Ela estava presente na cabeça daqueles povos. Todo povo, quando ia matar outro para roubar as suas terras, dizia que seus deuses estavam dando aquelas terras para eles, que aquelas terras eram herança. Isso vocês podem comprovar se vocês lerem lá Juízes, que fala da história de Jefté, quando ele entra em combate com Moab novamente, se eu não me engano. Né? Então ele fala dessa questão de Deus e outro tá dando terra. O texto bíblico nos diz que Mesa teria sacrificado a Queimós, seu filho primogênito, para se safar da derrota. Vocês viram que o rei tentou ganhar o combate, como não viu que não estava conseguindo nada, aí disse que pegou, ofereceu seu filho como sacrifício. Aí os israelitas viram, tal, aquele negócio todo, e se indignaram com aquele ato, né? De sacrificar filho em honra aos deuses. O texto bíblico nos diz que Mesa teria sacrificado a Queimós, seu filho primogênito, para se safar da derrota. Pensem, porque esse rei ofereceria justamente seu filho primogênito para esse Deus em troca de favores naquele momento? Por que o primogênito, pessoal? Quem é que vemos na Bíblia dando prioridade a filhos machos e primogênitos? O Deus Javé. Entenderam a relação? A Bíblia está nos dizendo que essa predileção dos deuses por filhos primogênitos era algo comum também entre aqueles povos. Assim como os hebreus, os moabitas tinham a mesma concepção em relação aos seus filhos primogênitos. É por isso que os hebreus também sacrificavam filhos primogênitos aos seus deuses, ou ao deus YHWH. Era por isso que os machos eram circuncidados. Era por isso que os filhos machos tinham maiores privilégios. Note que, após o sacrifício de seu filho, os reis que atacavam Mesa se afastaram. E lá o texto diz, né, que depois que os israelitas veem lá aquele sacrifício, diz que saem enojados, né, porque viram aquilo. E deixa, no caso, deixa o rei seguir, o rei Mesa. E o que o texto e o que é que o texto quer nos dizer implicitamente, pessoal? Com essa história de sacrifício e os israelitas deixaram o rei Mesa em paz. Que o deus Queimós atendeu ao pedido do rei de Moabe. Por que foi que ele ofereceu aquele sacrifício, pessoal? Para ter uma sobrevida. Para que aqueles exércitos, aqueles 3 exércitos se afastassem dele. E ele não fosse exterminado. A passagem diz que ele ofereceu sacrifício e esses povos se afastaram dele, pessoal. Embora a passagem diga que os israelitas se sentiram enojados, isso é mentira. Isso é ideia que o escritor quer passar, porque o escritor é monoteísta. Ele está tentando implantar ou passar a ideia do monoteísmo. Entenderam? E eu vou explicar por que isso é mentira. Dizer que os israelitas se sentiram enojados, repugnados, porque viram o rei oferecendo sacrifício ao seu Deus. O texto nos diz que os deuses tinham os textos nos diz, portanto, esse texto nos diz que os deuses tinham poder e que podiam livrar aqueles que os agradavam com seus holocaustos.
Ainda que a passagem tente colocar uma névoa sobre essa questão ao dizer que os hebreus se afastaram porque viram isso como uma abominação, isso não é verdade, pessoal. Como disse, isso é uma invenção do escritor. Basta lembrarmos que os hebreus matavam crianças ao fio de espadas, pessoal. Eles faziam o mesmo com mulheres ainda grávidas. As passagens dizem que eles arrancavam os filhos com a espada, arrancavam as crianças do ventre dessas mulheres com a espada. Os próprios hebreus, segundo nos dizem os textos, também sacrificavam seus próprios filhos aos deuses pagãos, como ao seu deus, cara de boi, que eles chamavam de Javé. Assim, o mero sacrifício do filho do rei de Mesa, naquele muro, não causaria vexame algum, nem nenhuma indignação para eles, para aqueles hebreus. Porque aqueles hebreus estavam acostumados a fazer coisas muito piores, pessoal. Você acha que um sacrifício, porque o rei Mesa pegou, matou o filho para aquele Deus que ele adorava, aí os hebreus acharam aquela coisa um ato repugnante? Mentira! Os hebreus matavam crianças, matavam mulheres que estavam grávidas, matavam crianças, bebês de colo, de peito, a fio de espada, pessoal. Qual é o ato pior, mais criminoso, mais que causaria náuseas a uma pessoa de sentimento e que tivesse honra? Era um rei matar um homem adulto para sacrifício ou um hebreu matar uma criança de peito? Vê qual é desses atos é mais repugnante, é o que causa mais indignação, é o que causaria mais náusea a alguém? Pare e pense. Entenderam? Mentira. Na verdade, o relato passa essa ideia. Quer dizer que os deuses, que o deus Mesa, ou o deus de Mesa, que era o deus Quimós, atendeu o rei quando ele ofereceu aquele sacrifício. Fez com que os israelitas se afastassem dele. E por fim, pessoal, a pedra de Moabe também nos revela uma outra coisa bem interessante. É dito no relato de Mesa que Israel havia sido destruído. Tá lembrado que eu voltei lá e mostrei, né, que o Mesa disse que havia acabado com a semente, coisa do tipo de Israel, dando a entender que havia exterminado Israel, né? E mais uma vez, quando nos voltamos ao texto bíblico, encontramos essa mesma ideia, pessoal. Sim, a Bíblia, por diversas vezes, nos diz em suas páginas que determinado povo foi destruído ou exterminado nas lutas contra os hebreus. Da mesma forma que o mesmo está dizendo ali que Israel, quando lutou com, com Mesa, foi exterminado. Tá entendendo? Por quê? Mas Israel não foi exterminado, certo? Mas, mas a Bíblia também mostra em diversas passagens que os hebreus, quando lutaram com determinado povo, havia exterminado aquele povo. O que isso quer nos dizer, pessoal? Por exemplo, os amalequitas são destruídos ainda no tempo de Moisés. Vocês podem ver lá no Êxodo. Moisés vai e destrói os amalequitas. E diz lá que ele exterminou, porque matou crianças, matou todo mundo. Tudo que vivesse, diz que havia destruído. Porém, quando chegamos ao livro de Samuel, esse povo ainda se encontrava vivo. E é agora destruído por Saul. Veja. Mas não havia tudo sido exterminado lá por Moisés? Como é que eles aparecem agora no tempo de Samuel? Vivos. Entendeu? E quando os hebreus, sob o controle de Saul, os hebreus, sob o controle de Saul, lutam contra os filisteus, pouco antes surgem os amalequitas, novamente vivos. Mas esses amalequitas haviam sido destruídos também, vão ser destruídos também no tempo de Saul. Os midianitas no tempo de Moisés tiveram todos os seus reis mortos e sobraram apenas meninas virgens que foram entregues como merenda sexual aos guerreiros hebreus. Essa passagem tem uns 2 ou 3 vídeos meus falando dessa questão aqui de números, né? É capítulo 31, né? Aliás, é 17, né? 17, 31, né? Sempre troca, não sei se é. Sempre troca 17 com 31 ou 31 com 17. Capítulo 31, esse mesmo, capítulo 31, versos 17 em diante. Da guerra de Israel contra os midianitas.
Bom, então nessa passagem diz que Moisés acabou com todo mundo, matou todo mundo. Só sobrou meninas virgens que Moisés pega e diz que era para que os guerreiros ficassem para eles. No entanto, vamos encontrar esses midianitas novamente vivos no tempo de Samuel. No tempo de Samuel, de Saul, de Davi e de Salomão. Esses midianitas, nessas passagens agora, de Davi e de Saul, passam a se chamar de queneus. Os midianitas são os queneus. Como nós sabemos disso? Basta vocês compararem um relato que fala do genro de Moisés. O genro de Moisés é. A passagem diz lá que ele era um sacerdote de Midian, ou seja, dos midianitas. E em outra passagem fala dos queneus, que ele era um dos queneus, ou seja, queneus e midianitas são os mesmos povos. Tá entendendo? Os edomitas também são destruídos no tempo de Davi. Porém, esse povo aparece no tempo do profeta Daniel. Daniel vai falar. Daniel não só vai falar dos edomitas, como vai falar dos edomitas, dos moabitas, dos midianitas, ou seja, todos esses povos que os israelitas dizem ter exterminado em algum momento, ressurgem vivos em outros momentos. Da mesma forma que lá a Pedra Moab disse que havia exterminado com Israel. Tá entendendo? E o que isso significa, pessoal? Isso significa que eram mentiras? E mesmo está mentindo por dizer que havia destruído Israel? Que Israel está, os relatos no caso, né? Os relatos de inscrições da Pedra Mesa, da Pedra de Moab, inventou aquele relato quando falou que havia exterminado ou destruído Israel, e que os relatos da Bíblia que fala que esses hebreus haviam exterminado Moabita, Midianitas e outros povos, não deixaram ninguém sobreviver, também eram mentiras. O que isso significa? Significa que estamos sempre dizendo, pessoal, a Bíblia registra suas histórias à maneira de seus vizinhos. Como seus inimigos ficavam como que mortos ou tinham suas forças de combate destruídas em um número considerável, o povo vencedor costumava retratá-los em seus contos como que exterminados, dizimados. Está entendendo? Veja o que aconteceu no tempo de Salomão. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão, um adversário, Haddad. Aqui também nós vimos que a ideia era sempre essa. Tudo que acontecia eles atribuíam aos deuses. Se eles venciam a batalha, diziam que eram os deuses. Se eles pediam a batalha, é porque seus deuses estavam contra eles, porque eles fizeram alguma coisa. Tá entendendo? Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário. Está dizendo aqui que o Deus hebreu pegou, com raiva de Salomão, levantou um adversário, um inimigo contra Salomão, que era Haddad, o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. Veja, olha, um Edomita aqui, olha. Né? Um Edomita no tempo de quem? De Salomão. Mas a Bíblia fala que os Edomitas foram mortos lá por Davi. Entenderam? Mas como eu falei para vocês, mais tarde lá na frente, lá no tempo de Daniel, que é mais à frente do tempo de Salomão, diz que os edomitas estavam vivos. Os edomitas, os moabitas, os midianitas, tá entendendo? Porque sucedeu que, usando Davi em Edom e subindo Joabe, o capitão do exército, veja que ele vai falar da questão lá da guerra de Davi e Salomão, de Davi e Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Moabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo homem em Edom. Tá vendo? Feriu a todo homem em Edom. Matou todos os homens. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo homem em Edom. Tá vendo? No tempo de Davi aconteceu isso. Matou todo homem. Mas veja, o texto, não vou entrar em detalhe, porque, se não me engano, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão. Então, não vou detalhar essa passagem. Bom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo homem em Edom. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus
edomeus do servo de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadad muito jovem. Perceberam? Ele diz aqui que havia matado todos os homens, né? Olha, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército de Davi, a enterrar os mortos, feriu a todo homem em Edom. Você matou todos os homens lá de Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que ele destruiu a todo o homem em Edom, certo? Ele fala que todo homem aqui é o gênero, viu? É o homem, ou seja, o sexo masculino, é todo homem, o gênero humano, homens e mulheres, envolve também crianças e coisa do tipo, né? Haddad, porém, fugiu. Mas ele não disse que tinha matado todos os homens, ou seja, todas as pessoas, tá vendo? Mas aqui fala que Haddad, que era um edomita, fugiu. E só foi ele? Não. E alguns homens edomeus, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Haddad muito jovem. Entenderam? A ideia qual é? Quando um povo destruiu um outro a ponto de sobrar poucos deles, né? Eles diziam que havia exterminado aquele povo. Entenderam? Mas não quer dizer que aquele povo, de fato, se acabou de vez, não tinha mais um só homem. Não. Quando eles guerreavam, é isso que conseguimos entender, é que eles entendiam, ou eles passavam seus contos, suas histórias, como que tendo destruído o povo por completo, porque tinha sobrado poucos, né? Então eles entendiam como que havia exterminado aquele povo. Daí, nós vemos na Bíblia é, um povo ser destruído num determinado momento, depois surge novamente e é destruído novamente, e depois aparece novamente e é destruído novamente, tá entendendo? Porque em cada combate eles exterminavam o povo e reduzia eles em um número pequeno, então eles consideravam como aquele povo vencido, como que exterminado. O, o criador o defensor bíblico, o Rodrigo Silva, chama isso de hipérbole. Chama isso de hipérbole, diz que isso aí era um exagero dos escritores, né? Mas isso não é nada de hipérbole, certo? Essa é essa questão que eu apontei agora para vocês. Bom, os contos bíblicos não tinham. E o mais espetacular, pessoal, que nos informa a Pérola Moabita, é que os cristãos não se dão conta, por causa de sua fé, que eles cegamente os contos bíblicos não tinham orientação divina coisa nenhuma, pessoal. Diferentemente como é afirmado por teólogos, pastores, padres, a Bíblia não foi escrita por pessoas que tinham um estilo literário próprio, cuja orientação partiu de um Deus, cujo conhecimento era elevado. Por diversas vezes, quando nós apontamos uma contradição ali a colar da Bíblia, por exemplo, dos evangelhos, o que o cristão diz? Por exemplo, Marcos lá, ou Mateus, Lucas e João, fala que houve, por exemplo, naquela questão dos demoniados. Aí um diz que foi 2 demoniados, um diz que foi um demoniado. A questão dos leprosos, não sei quantos leprosos, já o outro disse que não foi aquela quantidade, foi outra. Aí lá na questão lá das mulheres no túmulo e diversos eventos ali no túmulo posteriormente à ressurreição de Jesus. Aí diz que foi anjos que apareceram. Aí outro diz que foram jovens que apareceram. Aí há relato que diz, ou dá a entender, que era só Maria Madalena. Outros já mostram que foi Maria Madalena e outras mulheres, certo? E quando é apontar essas questões como contradição, o que é que o cristão diz? Não, isso não é contradição, não. Simplesmente porque os escritores tinham um estilo próprio de descrever aquilo que ele viu ou que ele presenciou do ponto de vista dele. Não é assim que eles nos falam, para tentar amenizar a contradição e com isso dizer que a Bíblia não tem contradição? Isso é mentira, pessoal.
Basta nós vermos aqui. A prova está a prova de que tudo isso que eles falam é mentira, e eu já provei, não por meio da Pé Moabita, mas por outros argumentos, que isso é tudo falácia de mentira. Mas até nisso a Pé Moabita nos revela que a Bíblia é uma farsa. Essas afirmações que os cristãos afirmam, de que a Bíblia é um livro inspirado e que aquelas pessoas eram orientadas a escrever aquelas coisas de acordo com o que lhe era soprado nos ouvidos pelo Deus Javé e que eles haviam presenciado também, isso é mentira. Por quê? Porque a literatura, a forma de escrever e de retratar os acontecimentos na Bíblia é igual à forma que está escrito na Pedra Moabita. Então, como é que esses escritores da Bíblia tinham estilo próprio? Estão entendendo? Se seu estilo que eles dizem ser próprio é o mesmo que está na Pedra Moabita. Aquele que escreveu aquelas inscrições na Pedra Moabita também tinha orientação de Javé? Será que o Deus Quemós inspirou aquele que o escreveu da mesma forma que escreveu aquele que aqueles que escreveram as histórias bíblicas? Porque o estilo é o mesmo, as ideias são as mesmas. Só muda os personagens, que no caso é Javé, que aparece como Deus nos escritos dos Hebreus, e na transcrição Moabita, que não deixa de ser um escrito, aparece Quemós e um povo moabita. Na Bíblia aparece Javé e os hebreus. Na Pedra Moabita aparece Quemós e o povo moabita. Mas a forma como os moabitas transcreveram aquilo que está na Pedra Moabita é igual à forma como os hebreus transcreveram suas histórias na Bíblia. Ou os escritos que nós temos hoje como a Bíblia. Está entendendo? Então isso desfaz essa falácia de dizer que aquilo que está na Bíblia representa um estilo próprio de escrita daqueles escritores que receberam orientação divina. Mentira! Porque se assim você pensar, então os escritores, ou o escritor que escreveu aquela história lá na Pedra Moabita, também tinha orientação divina do Deus dele, e que, por sua vez, eram iguais a mesma inspiração que o Deus hebreu dava aos seus escritores na Bíblia. Entenderam? Mentira, tudo falácia, tudo conversa furada. Deus algum existiu, era a forma desses povos eram iguais. Por quê? Porque suas concepções de deuses eram as mesmas, só mudavam os nomes. Quando eles iam para a guerra, perdiam ou ganhavam, eles diziam que eram os deuses. Por isso que nós vemos as mesmas histórias sendo transcritas da mesma forma, da perspectiva dos hebreus, na Pedra Moabita. Porque a visão de mundo dos moabitas era a mesma visão de mundo dos hebreus. Os costumes de um povo eram os mesmos do outro. Entenderam, pessoal? As discrepâncias encontradas nos relatos bíblicos se devem, como constantemente atestamos, porque eles, em sua grande maioria, são invenções. Quando fazemos um estudo comparado tal qual acabamos de fazer, descobrimos uma outra verdade, pessoal. O motivo de a Bíblia contar os inúmeros assassinatos, os crimes, erros e acertos dos hebreus não se dava porque os escritores de seus contos lendários eram sinceros e registravam tudo independentemente de ser aquilo favorável ou não a eles. Muitas das vezes, pessoal, se vocês costumam conversar ou debater, né, com cristãos, crentes e afins, eles dizem que a Bíblia se mostra verdadeira porque ela não escondeu os erros, os defeitos, os pecados dos hebreus, porque se ela fosse um livro de mentira, ela só ia contar vantagem, não ia contar as falhas, os defeitos, por exemplo, Davi ter mandado matar e ter adulterado com Batseba, essas coisas seriam escondidas, porque nenhum povo ia mostrar seus defeitos e coisas do tipo. Os assassinatos lá que os hebreus foram e mataram diversos povos também ia ser escondido, porque se esse livro não fosse inspirado e que eles realmente falavam a verdade e eram sinceros naquilo que transcrevia. Mentira, pessoal. Por que isso é mentira? Porque essas mesmas coisas, a Pedra Moabita nos mostra que os moabitas também transcreveram.
Não tem nada de inspiração nenhuma, pessoal. Não tem nada de sinceridade nenhuma dos hebreus quando escreveram que eles erraram, acertaram, assassinaram, mataram, e indiretamente também estupraram mulheres, assassinaram crianças explicitamente nos seus textos. Essas eram as atitudes daquelas pessoas. Isso dizer que os hebreus transcreveram essas coisas lá nesses livrinhos, nessas suas histórias, é prova de que a Bíblia é realmente, de fato, um livro inspirado, sincero e verdadeiro? É mentira. Isso não torna a Bíblia em nada especial, porque os moabitas, lá na pedra de Moabe, nós vemos eles falar da mesma coisa. O rei de Moabe registrou que ele matou 7.000 pessoas, entre homens, mulheres e rapazes e servos. Ou seja, ele mostrou seus defeitos. E suas derrotas também foram mostradas. Ele falou que havia perdido diversas batalhas contra Israel. Por quê? Porque seu Deus, Quemós, estava contra eles. Ou seja, não tem nada de especial naquilo que a Bíblia fala, pessoal. É a mesma, o que a Bíblia fala, ela fala do mesmo modo que os outros povos falavam a respeito deles mesmos. Toda essa falácia dos cristãos em querer tentar reforçar a ideia de que esse Deus contido na Bíblia existe, é mentira. Nenhum registro histórico, arqueológico, né, artefatos, prova a existência desse Deus. Tudo mentira. Essa ideia tosca, esse argumento tosco, infantil, não prova nada a existência desse Deus. Se provasse, então poderia, como eu disse inicialmente, pegar o texto bíblico e provar que Quemós existe. Porque essa passagem está na Bíblia. Entenderam? Tudo falácia, pessoal. Não é nada disso. Eles registravam tudo isso simplesmente. Por que os hebreus fizeram isso? De registrar seus erros, seus defeitos, seus acertos, seus assassinatos e coisas do tipo. Por quê? Porque eles eram sinceros, como eu falei? Nada disso. Não é nada disso. Eles registravam tudo isso simplesmente porque essas coisas eram praticadas de forma muito natural por aqueles povos. O povo, o modo criminoso de agir era uma praxe entre os hebreus e seus vizinhos. Daí eles não terem qualquer pudor em falar que mataram crianças de peito, mulheres e homens ao fio de espadas para roubarem as suas terras. A pedra moabita nos dá essa certeza quando nos mostra que o rei de Moabe registrou suas derrotas e suas vitórias diante de Israel. Ele não as escondeu. Ou seja, então vou dizer que a pedra moabita é uma pedra espetacular, que é uma pedra verdadeira, que resiste tudo conforme o que está ali. E vou dizer também que Moab de fato é um deus existencial e que existe. Esse rei não escondeu suas derrotas. Ele as revelou na pedra. Ele não só registrou suas vitórias. Seu comportamento violento e criminoso não ficou de fora no relato escrito na pedra. Nós vemos ele relatar, como eu disse, as mortes que ele mandou fazer. 7.000 pessoas, né? E diz ainda que exterminou com Israel. Né? Da mesma forma que os hebreus registravam suas histórias. Da mesma forma, a Bíblia relata os supostos erros e crimes que foram realizados pelos hebreus quando em guerras contra esses mesmos povos. Nada que há na Bíblia é algo inspirado e exclusivo. Há ali apenas relatos descritos segundo a perspectiva de um povo. Não há nada de originalidade na forma de se registrar tais fatos na Bíblia, pessoal. Se fosse, não encontraríamos a mesma forma literária na pedra moabita. Não encontraríamos a mesma concepção de Deus na pedra moabita. Se os cristãos entendem que aquilo que está na Bíblia foi posta ali ou lá por orientação e inspiração de Javé, então quem foi quem inspirou e orientou Mesa para escrever do mesmo modo na pedra moabita? Será que o Deus Quemós inspirou também Mesa? Será que Quemós se inspirou em Javé? Ou Javé se inspirou em Quemós? Pelo que tudo indica, isso pode ter acontecido, já que Quemós falava
e dizia o que queria ao seu povo, do mesmo modo que Javé fazia. Só pessoas ignorantes e que não querem ver essa verdade, que insistirão em dizer que na Bíblia há inspiração de um Deus. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.